Boa noite, gente. Graças a paz. Muito obrigado por você ter vindo. A gente está muito feliz com a sua presença aqui. A gente quer, sem demorar muito, chamar o pastor Antônio. Eu tenho uma dívida enorme na minha vida com o pastor Antônio Carlos. Eu me recordo que há bastante tempo atrás, há mais de 15 anos atrás, eu estava começando a estudar no seminário. Eu ia para o Batista do Sul, de repente eu achei a escola de pastores em Icaraí, e quando eu entrei na escola de pastores, o pastor Antônio foi aquela pessoa que mais fez ferver o meu coração quanto ao Evangelho, quanto à graça. Eu sou muito devedor, sempre quando eu posso falar isso para o Antônio, eu falo de quanto ele foi usado por Deus para que o meu coração fosse voltado pelo Evangelho. Então, eu quero orar e agradecer a Deus e pedir que você fique à vontade. E se você tem um filho de 2 a 11 anos, eu quero pedir que você libere. Nós temos uma escolinha lá para ele agora. Então, um filho de 2 a 11 anos, você libera para que eles possam ter a sua escolinha e eu possa ouvir falar do Evangelho de Jesus. Se você é uma criança, eu convido você a sentar para que você possa ouvir a palavra. Vamos orar? Deus, obrigado pela vida do teu servo. Nós pedimos que o Senhor fale conosco a partir dele. Nós sabemos que o Senhor sabe que nós temos orado por isso, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos faça caminhar no propósito que nós temos nessa cidade. Nós temos pedido a Ti que o Senhor possa encher o nosso coração, remodelá-lo, encorajá-lo para desafios novos, para coisas que nós podemos, como igreja aqui nessa cidade. E nós queremos então te pedir que o teu servo seja cheio de graça, que o Senhor possa ungir o teu servo, derramar o teu fogo sobre ele, e que o nosso coração esteja quebrantado e debaixo da tua vontade, do teu querer, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vou deixar uma pergunta, fique à vontade. Cláudio, querido, muito obrigado pelas palavras que me fazem tão bem ao coração e que me lembram do período do ministério do qual não me arrependo, que eu posso muito, graças a Deus. Obrigado pela forma como você me recebeu. E quero dizer que eu me sinto muito honrado e feliz por voltar à igreja e encontrar a igreja tão bonita, gente. A última vez que eu vim aqui, as condições físicas eram simples e agora vocês alcançaram um nível de... Eu vou dizer, a gente usar a palavra sofisticação parece assim que nós estamos falando de desperdício, mas não. Você poder entrar num lugar como esse, ter conforto, ter ar-condicionado funcionando e ver algo que reflete a beleza do nosso Deus, faz bem para a alma, faz bem para o corpo, faz bem para o coração. Então, parabéns. Fico feliz de voltar a encontrar a igreja mais cheia, certamente muito mais amadurecida e muito mais bonita, até o aspecto físico. E, meus irmãos queridos, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Todos acharam? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 18. O meu desejo hoje é de falar sobre a nossa esperança. A esperança que nós temos em Cristo. Todo mundo achou? Romanos 8, verso 18. Diz assim a Bíblia: porque para mim tenho por certo, esse é o modo cristão de lidar com a vida, é você ter certas convicções em seu coração.
permanecer inabalável quanto a algumas verdades, ter meditado nas Sagradas Escrituras, ter mantido contato com a revelação e ser levado a fazer essa pergunta, a fazer esta afirmação, porque para mim tenho por certo. Então, o que o apóstolo Paulo tinha por certo? Observem, preste atenção, o que eu vou lhe dizer agora é uma das declarações mais importantes que podem ser feitas do púlpito de uma igreja. Algumas convicções que nós temos, em razão do fato de as mesmas se ajustarem perfeitamente ao nosso conceito de Deus. Por Deus ser quem é, nós acreditamos em certas coisas. Esse é um método de raciocínio do apóstolo Paulo, porque para mim, tenho por certo. Por que eu tenho por certo? Porque me foi revelado. Porque eu tenho por certo? Porque o caráter do meu Deus me faz acreditar nisso. E o que o apóstolo Paulo tinha por certo? Que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. O apóstolo Paulo apresenta dois fatos referentes à vida cristã: os sofrimentos do tempo presente e a glória por vir a ser revelada em nós. São dois fatos. Aos sofrimentos do tempo presente. Não há como deles nos evadirmos. Porque muitos desses sofrimentos têm a ver com a vida nesse planeta. Só o fato de você ter nascido já implica em sofrimento. O processo de envelhecimento, as doenças terminais, a realidade da morte, a despedida de pessoas que nós amamos por via da morte, as tragédias naturais, os conflitos entre as nações, as injustiças sociais, são os sofrimentos do tempo presente. Alguns desses sofrimentos têm relação com a nossa profissão de fé. São sofrimentos que experimentamos por sermos discípulos de Jesus Cristo. Há aqueles sofrimentos que resultam do nosso compromisso com a justiça e que nos levam, então, a ser perseguidos. E há aquele tipo de sofrimento que Deus, segundo o seu governo soberano, permite que venha sobre a sua e a minha vida para que sejamos santificados. Em não poucas ocasiões nós sofremos por força do amor santificador de Deus, por meio do qual Ele permite que derramemos lágrimas de dor, a fim de que o pecado seja expulso do nosso coração. São os sofrimentos do tempo presente. Mas há a glória por vir a ser revelada em nós. É a manifestação de algo que se dará na sua e na minha vida. É uma glória que será revelada em você. É muito difícil tratar de modo exaustivo, num único sermão, o significado dessa glória por vir a ser revelada em nós. Nós podemos dizer, a título de introdução, a fim de que conheçamos o que a Bíblia fala sobre essa glória, que não há mínima dúvida que ela envolve a glorificação dos nossos corpos. Nós vamos ficar livres desse corpo que nós temos.
esse corpo sujeito ao processo de envelhecimento e morte. Nós vamos também participar da santidade de Cristo. Se juntarmos ambas as coisas, nós podemos dizer que ficaremos formosos. Pessoas terão contato conosco e sentirão encanto. O desejo de visibilidade, o anseio por ser visto, amado, reconhecido, reverenciado, que move a vida de todos nós, encontrará plena, real e santa manifestação naquele dia. Você vai ficar bonito. E sua beleza não vai cansar a ninguém. Ainda hoje de manhã eu vim ouvindo no rádio uma música horrorosa, arrastada, um negócio triste, que é a interpretação de uma cantora brasileira de uma canção americana, ou inglesa, eu acho que é inglesa. Alguma coisa do tipo assim que diz: eu não sei parar de te olhar. É um negócio assim, está uma ponte de Niterói, que foi me deprimindo de uma tal maneira que eu falei: Deus, tem que me libertar dessa música. Isso é um horror, isso é um hacking. Então, eu não sei parar de te olhar, eu não sei parar de te olhar, eu não sei parar de te olhar. Eu só conheço um ser no universo para quem eu posso falar uma coisa como essa. Porque em tudo que eu olho, eu vejo imperfeição. Porque tudo está em processo de transformação, de modificação, porque a natureza desse mundo passa. É o que a Bíblia nos ensina, é o que a vida nos revela. Mas naquele dia, nós vamos manifestar uma beleza que não cansará ninguém que tenha contato conosco. Porque nós participaremos da formosura de Deus. É uma glória por vir a ser revelada em nós, na sua vida. O que o apóstolo Paulo afirma nesse verso é que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória por vir a ser revelada em nós, por dois motivos, entre outros. Número 1, é que os sofrimentos do tempo presente, eles não são tão profundos quanto poderiam ser. Basta nós usarmos a imaginação para concebermos um mundo 1000 vezes pior do que esse. Um mundo que, ao nascermos e tomarmos conhecimento da vida nesse planeta, sentiríamos vontade de morrer. Acontece que nós não vivemos nesse mundo porque o amor de Deus, especialmente sua benevolência, regula todas as suas ações nesse planeta, de maneira que, pelo seu governo providencial, ele não permite que nos sobrevenha a tentação acima das nossas forças. Por exemplo, uma outra característica dos sofrimentos do tempo presente é que esses sofrimentos têm fim. Alguns deles se extinguem ao longo da nossa própria vida, enquanto que outros encontram o seu fim naquele dia em que partiremos dessa vida, ou, caso estejamos vivos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar. A glória por vir a ser revelada em nós, contudo, não tem limite. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E uma outra característica dessa glória: ela é eterna. Nós participaremos de uma beleza que se encontrará em processo de ininterrupta manifestação
da glória de Deus. Por toda eternidade nós estaremos crescendo em beleza, em formosura, em razão desse investimento de amor que Deus faz na sua e na minha vida. Então, tenha por certo, diz o apóstolo Paulo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória por vir a ser revelada em nós. Então vocês vejam que nós estamos aqui diante de um pastor querendo consolar a sua igreja. Qual é o seu método? É o método bíblico, é o método evangélico, é o método cristão. Ele remete os membros da sua igreja para essa esperança, para essa glória, para o porvir. Esse é o método bíblico. Esse é o método evangélico. Essa é a resposta para os seus problemas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Você vai para a terapia por conta dos sofrimentos do tempo presente, mas se esse terapeuta não for cristão, ele não vai falar em termos de glória por vir a ser revelada na sua vida. Esse é o método cristão. Esse pastor se levanta, repito, quer consolar uma igreja, e qual é o caminho que ele escolhe? O da revelação da esperança que nós temos em Jesus Cristo. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa glória por vir a ser revelada em nós significará naquele dia a revelação da nossa filiação divina. Hoje, essa filiação divina está oculta para o homem. Pessoas olham para a sua e para a minha vida e não conseguem identificar o fato de que nós gozamos desse status cósmico, que diante das criaturas inteligentes, redimidas, dos anjos que não caíram, e até mesmo dos demônios, nós somos considerados filhos de Deus. Filhos de Deus, mas nem todos hoje conseguem perceber essa filiação, porque hoje essa glória está oculta. E oculta por quê? Entre tantos motivos que eu poderia mencionar, ela está oculta porque nós participamos dos sofrimentos dos demais mortais. Como todos os demais seres humanos, nós estamos em processo de envelhecimento e morte. Acontece um terremoto, um tsunami, uma tragédia natural qualquer, nós vemos cristãos também tendo que se levantar em meio aos escombros. Os cristãos passam pelas crises econômicas e políticas que o país enfrenta, tanto quanto os não cristãos. Então, quem olha de fora não vê distinção entre a sua vida e a vida daquele que não professa a fé em Jesus Cristo. Mas quando a glória de Deus se manifestar em você, concomitantemente será revelado o fato de que você é filho de Deus. O que a Bíblia diz é que todas as criaturas inteligentes olharão para você com espanto, porque você será visto como nada mais, nada menos, amado pelo único ser infinito do universo. Amado com amor de Pai. A glória por vir a ser revelada em vós, em nós, redundará na revelação dos filhos de Deus. E o interessante é o apóstolo Paulo emprestar sentimento à criação inanimada, aos animais irracionais. Porque ele descreve a criação aguardando a chegada desse dia. Olha o que ele diz na parte A do verso 19. A ardente expectativa da criação.
criação. Ele descreve a natureza como aguardando ansiosamente a chegada desse dia. Porque a natureza aguarda ansiosamente a nossa glorificação final e a revelação do fato de que nós somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo responde essa pergunta no verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade. O que significa dizer que a criação está sujeita à vaidade? Que a criação hoje, ela não cumpre o seu propósito original. Que ela está sujeita a um processo de deterioração, à vaidade, à vacuidade. O que significa dizer a criação está sujeita à vaidade? Ela está sujeita a um processo que quem olha de fora é levado a crer que nada tem sentido, que tudo é um grande absurdo. A criação está sujeita à vaidade. Observe o que ele diz na parte B do verso 20. Não voluntariamente, não porque ela o quisesse, não porque o mundo tenha sempre sido assim, mas por causa daquele que a sujeitou. Não há mínima dúvida que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a maldição que Deus lançou sobre esse planeta. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Não há mínima dúvida, à luz dessa passagem, que nenhum de nós jamais lidou com a natureza tal como quando ela saiu das mãos de Deus. Você não está lidando com o planeta que Adão conheceu. Você está lidando agora, nesse presente momento da história, com um planeta entregue à vaidade. Por que um planeta entregue à vaidade? Porque seres caídos não podem viver no jardim. Nós caímos. Gente, isso é muito evidente. Nós nos tornamos perversos. Nós perdemos a capacidade de amar. Olhem para o que nós estamos fazendo com esse planeta. A nossa maldade se reflete na nossa arquitetura, nas nossas ruas, na poluição dos nossos rios e mares, nas guerras, nas traições, nos homicídios. Você imagina, gente, que nós nos tornamos tão perversos que hoje é inimaginável viver num mundo sem polícia, sem delegacia, sem juiz, sem cadeia. Como pode, gente? O apóstolo Paulo, nessa passagem, portanto, descreve o que a queda causou na criação. Pois a criação está sujeita à vaidade. A criação, tal como a criação é hoje, não voluntariamente, não porque ela quisesse, não porque tinha que ser assim, mas por causa daquele que a sujeitou. É muito claro na Bíblia. Quando o nosso Deus vira-se para os nossos pais e diz: no dia que dela comeres, certamente morrerás. E por causa da sua incapacidade de amar, a criação vai, a partir de agora, produzir cardos e abrolhos. As mulheres gerarão filhos em meio a dores de parto, e vocês, para comerem do pão, terão que trabalhar duro. Não podia ser diferente. Por que não podia ser diferente? Porque um ser santo, santo, santo,
não podia tolerar que vivêssemos entregues aos nossos pecados e Deus nos tratando como se nada tivesse acontecido. Por isso que Ele nos tira do jardim. Verso 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Então, notem o que a criação aguarda. A criação tem a esperança, essa é a esperança da criação, da natureza, de todos os animais, dos rios, dos oceanos, das matas, das florestas, das montanhas, do sol, da lua, das estrelas. Paulo descreve o universo como esperando ser redimido do cativeiro da corrupção. O que é o cativeiro da corrupção? É uma prisão dentro da qual todos nós nos encontramos. É o cativeiro da corrupção. É aquela espécie de prisão que nos impede de nos tornar livres do processo de corrupção, de deterioração, de envelhecimento, de morte. É o cativeiro da corrupção. É algo terrível, implacável. Por isso que nós devemos olhar para algo como o exercício da atividade política com bastante realismo. Porque nenhum modelo político, nenhuma conquista tecnológica, nenhum avanço da ciência é capaz de alterar esse estado de coisas. O planeta está sujeito ao cativeiro da corrupção. Nós estamos presos a um processo de morte. Olha, gente, é impressionante como que tudo passa, como que as rugas vão aparecendo, os cabelos vão caindo, vão ficando brancos. O nosso corpo vai emitindo sinais de que nós somos mortais. Que embora não tenhamos o vírus da AIDS dentro de nós, temos o vírus da morte. Está aí, dentro do nosso organismo. E esse cativeiro da corrupção envolve a vida da criação como um todo. Cativeiro da corrupção. Então, olha lá, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Então, vamos aqui, gente, parar para prestar atenção no conceito bíblico de esperança, que aguarda esse planeta. A Bíblia afirma nessa passagem que haverá uma revelação da glória de Deus em nós. No dia em que essa glória se manifestar, ficará evidente para todos que nós somos filhos de Deus. Será revelada a nossa filiação divina. E naquele dia, o universo se tornará livre do cativeiro da corrupção. Porque o universo naquele dia vai se tornar livre do cativeiro da corrupção. Porque seres glorificados não podem viver num planeta como esse. Esse planeta não se ajusta à vida de homens e mulheres que vão participar da beleza dos anjos. Não vai dar mais para morar em São Gonçalo, ou morar em Niterói, ou cruzar numa favela, ou mergulhar numa praia imunda, ou ter que beber água contaminada de um rio. Acabou! Não há mais espaço para morte. Nós não teremos mais que aprender através da dor. Não há mais sentido em vermos um pássaro cair. Você plantar uma árvore e a árvore murchar. Acabou toda essa ação didática por meio da qual Deus usa a dor, o sofrimento, a morte, as tragédias naturais para nos humilhar.
nós viveremos em corpos, aleluia, nós viveremos em corpos glorificados num planeta adaptado à glória do nosso Ser. É isso que o texto diz, olha lá. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ela será liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade. Esse é o sonho da humanidade. Ser livre. O problema é que todas as nossas conquistas neste campo são limitadas pelo cativeiro da corrupção. Toda conquista no campo da liberdade, meu Deus do céu, é uma liberdade que é vivida dentro de um cativeiro. Você conquista uma certa liberdade, mas dentro do mundo do cativeiro. Lázaro ressuscita, mas no minuto seguinte à sua ressurreição, ele continua tendo problemas com o seu corpo. Mas naquele dia, nós encontraremos a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque a palavra liberdade tem íntima conexão com a palavra glória. Não há liberdade sem glória. A liberdade é o ingrediente da glória. E a glória é o fundamento da liberdade. Não pode haver total liberdade em seres que continuam sujeitos ao pecado. Você sai de uma igreja como essa, chega em casa, vai folhear uma revista, ou jornal que você assina, ou vai navegar na internet, você vai lidar com uma série de estímulos que vão tentar encontrar conexão com algo que está dentro de você e dentro de mim. Mas naquele dia nós vamos alcançar a total liberdade. Como um certo teólogo disse, que Adão podia dizer: posso não pecar. O homem hoje caído, tudo que ele pode dizer é: não posso não pecar. Mas no céu nós vamos poder dizer: não posso pecar. Não posso jamais pecar. Porque nós encontraremos a total liberdade da glória dos filhos de Deus. Verso 22. Porque sabemos, olha aí, porque temos entendimento, porque é evidente, porque é fato, isso aqui faz parte da cosmovisão cristã, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, por que ele fala a um só tempo? Porque é alguma coisa da qual ninguém escapa. Isso envolve o urso, envolve o leão, envolve o gato, envolve o homem. Envolve toda a criação. A um só tempo geme e suporta angústias até agora. Geme e suporta angústias. Então notem que essa é a descrição que o apóstolo Paulo faz da vida nesse planeta. É um planeta de gemido e angústia. Gente, basta nós pararmos para pensar no que os biólogos costumam chamar de cadeia alimentar. Já viu isso? Um documentário do Discovery Channel, do Natural Planet, me parece, que é o nome de um outro canal. E você então se depara com um documentário qualquer na África e é tomado de repulsa por se deparar com cenas de um animal devorando o outro. Leões derrubando um elefante e devorando sua presa. Pergunto a vocês, quem numa hora como essa dá glória a Deus? Quem num momento como esse olha para uma cena, a cena de um gavião levando um gato de estimação?
Isso tem lá em Pendotiba, onde eu moro. Minha empregada falou que em Marambaia, aqui em São Gonçalo também, de gavião, de aves, grandes, animais domésticos. Sabiam disso? Já viram disso? É o que acontece, meu gato sai de casa. É interessante isso. Quando ele sai da nossa casa, daquele ambiente de proteção, a necessidade de ficar olhando para os lados, para os cantos, atento a cada movimento, porque nós vivemos num mundo que mete medo. Eu fui agora para a Amazônia, fotografias assim que está todo mundo comentando aí, as fotos que eu bati, e não há nada de genial nelas, porque o lugar é tão, a beleza é tão exuberante que era só virar a máquina e pronto, bater a foto e publicar, e está todo mundo dizendo que eu sou um ótimo fotógrafo. Não, eu estava diante de uma paisagem maravilhosa. Paisagem maravilhosa, mas vai morar lá. Alguém me falou sobre o Inferno Verde, e eu provei do Inferno Verde. No Rio, você encontra piranha, jacaré. Na mata, você tem que fugir de onça e serpente. Em determinados horários do dia, milhões de mosquitos que incomodam até os índios. E um calor insuportável. O corpo constantemente, a descrição que eu poderia fazer é essa, melado. Por quê? Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Verso 23. Agora ele sai dessa parte da criação que não envolve os seres humanos, e no verso 23 ele fala da relação do homem com esse planeta. E não somente ela o quê? A criação. Não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Olha aí. Vamos com calma. Que é muito importante para nós entendermos o cristianismo. Nós sabermos o que podemos esperar do Espírito Santo para essa presente vida e aquilo que nós já vamos ter no céu, na eternidade. O que significa ter as primícias do Espírito? Ter as primícias do Espírito significa ter as primeiras porções do Espírito Santo. Bênção que nós vamos desfrutar em plenitude no céu. Aqui nós temos as primícias. Isso significa que você é a habitação do Espírito Santo. Se você é a habitação do Espírito Santo, isso significa que o ser mais sensível, mais doce, um minutinho, essas engenhocas aqui agora. O ser mais doce, mais sensível, mais santo, habita em seu coração. Por ele habitar em seu coração, você se encontra em processo de humanização. A cada dia que passa, se você é crente, você está se tornando uma pessoa mais amorosa, mais sensível, mais inteligente. Os seus olhos vão se abrindo gradativamente. Deus, pelo seu governo providencial, usa os sermões dos pastores, os livros que você lê, a ceia do Senhor, os momentos de oração, as lutas da vida, as belas canções, tudo isso, mediante a ação do Espírito Santo, vai tornando você mais sensível. Portanto, experimentando a dor
de ser crente no mundo caído. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que é da natureza do verdadeiro cristianismo uma certa angústia. Ele descreve o cristão como alguém que está gemendo. Por que ele está gemendo? Porque ele conheceu Jesus Cristo. Ele teve contato com o Evangelho. Ele se deparou com o sonho. E ele vê a vida à luz dessa referência. Ele não vive mais no lixo. E hoje o odor desse planeta lhe causa náusea. O que eu estou querendo dizer para você é que quanto mais você cresce em santificação, quanto mais você se aproxima de Cristo, quanto mais o Espírito Santo domina o seu ser, mais profunda se torna a sua dor. Os momentos de tristeza que você vai passar, você vai experimentar de angústia, você vai chorar sobre Jerusalém. Você vai entender por que o profeta Jeremias desejou não ter nascido. Você vai entender o significado querendo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não há como, a minha tese é essa, não há como o crente lidar com esse planeta e não se angustiar. No caminho do Rio para cá, gente, não tem palavras. Não estou falando que sou uma pessoa de natureza depressiva, eu não sei o que é tomar antidepressivo, eu não sei o que é amanhecer e eu não ter o desejo de sair da cama. Eu só tive tristeza, que durou uns 3 dias, quando eu era adolescente, com uma namorada. De lá para cá, eu não sei o que é depressão. Mas eu sei o que é, por exemplo, acordar hoje cedo e pregar num congresso da minha igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Copacabana. E andar por aquele bairro, aqueles prédios antigos, encardidos pela fumaça dos automóveis. Cada velhinha que eu via passar me levava a pensar no período que elas foram jovens e que despertaram o interesse sexual dos seus amantes e que foram objeto de desejo e que receberam os beijos mais calorosos e agora estão encurvadas, andando pela Nossa Senhora de Copacabana, pela Barata Ribeiro, vindo de apartamentos onde elas moram sozinhas. Aí vem para São Gonçalo. Atravesso a Baía de Guanabara. O que nós fizemos com a Baía de Guanabara? Ali eu paro no McDonald's e dou uma fomezinha para comer alguma coisa. Olho para São Gonçalo, para as praias de São Gonçalo, fecho os meus olhos e imagino o que esse município poderia ter sido se não fosse a ganância e a estupidez humana. Não sei se há vista da Baía de Guanabara mais bonita do que a vista de São Gonçalo. Mas o que nós fizemos no litoral? Então, você olhar para uma Olimpíada sendo organizada com dinheiro público no Rio de Janeiro, sem nenhuma perspectiva de legado para os miseráveis. Tomar conhecimento do que muçulmanos estão fazendo com cristãos no Oriente Médio, ou o que cristãos estão fazendo com sua fé em igrejas que focam mais no lucro
do que na santificação daqueles que frequentam seus cultos. E o que falar da perda dos parentes que nós amamos? Às vezes é a saudade do meu pai que morreu, que bate a porta do coração, ou um tio que foi um pai para mim, de cujas piadas até hoje eu sinto saudade. O que a Bíblia diz? E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, a criação gêmea. É um jumento gêmeo. O que o texto está dizendo é que muito mais aqueles que são habitação do Espírito Santo. Gememos em nosso íntimo. É uma dor que nós experimentamos na alma. É de você olhar para o planeta e dizer: como que podemos chegar nesse estado de coisas? O que nós fizemos com o jardim que Deus nos deu? E ele completa dizendo: aguardando a adoção de filhos, a redenção de nossos corpos. O que o apóstolo Paulo descreve, os cristãos do primeiro século, que foram discipulados nas suas igrejas locais, vejam só, como pessoas que tiveram contato com o tema da pregação dessa noite. Os pastores pregavam sobre a esperança que há em Cristo. E essas pessoas passaram a gemer no íntimo, aguardando duas coisas: a adoção. É interessante, já estavam adotadas por Deus, porque assim que nós nos convertemos, nós somos adotados por Deus na sua família. O sentido só pode ser um: aguardando a posse da herança, a manifestação plena dessa adoção. Então ele descreve os cristãos do primeiro século, e esse é o ideal de Deus para a vida de todos nós, aguardando a adoção e a redenção do corpo. Ele descreve essas pessoas como pessoas que aguardavam se livrar das suas dores de dente, do ciclo menstrual, dos nódulos malignos. Isso. Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção e a redenção do corpo, porque naquele dia nós desfrutaremos de uma salvação integral. Nós ficaremos livres das deformidades de caráter, das inclinações pecaminosas do nosso ser, e também ficaremos livres das nossas limitações físicas. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo que a redenção será no corpo. E da mesma maneira que viveremos num planeta adaptado à glória do nosso ser, nós viveremos em corpos adaptados à glória de um Espírito santificado. Amém. Que participará da beleza de Deus. Verso 24. Mais 2 versículos. Porque na esperança fomos salvos. Com isso, o apóstolo Paulo está querendo dizer que era elemento central da pregação evangelística do primeiro século proclamar a existência do céu. O chamado era para as pessoas se converterem a fim de verem o reino de Deus, a fim de entrarem no reino de Deus, a fim de terem assegurado em sua vida a posse da vida eterna. Na esperança fomos salvos. Aí talvez você esteja perguntando: pastor, nesses dias de crise política no país, crise econômica, desemprego, volta da inflação, pastor, qual é a implicação prática desse sermão para as nossas vidas? Eu parto sempre do pressuposto, quando eu venho para um culto como esse, que eu posso estar pregando a palavra de Deus para as pessoas que pensam. E usar o cérebro no mundo caído é angustiante.
Se você não conhece o Evangelho, a melhor coisa que poderia ser feita pela sua vida é você se tornar um completo idiota. Não pensar. Ou então usar muita droga. Agora, se você pensar sem Cristo, você enlouquece. E pode ser que numa noite como essa, eu esteja me dirigindo para pessoas que compreendem o sentido da declaração do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Faz parte da vida cristã diariamente pensar sobre o céu. O apóstolo Paulo conclui dizendo: ora, a esperança que se vê não é esperança, porque faz parte da definição de esperança a expectativa da posse definitiva daquilo que não se conquistou. Se você já tem em mãos aquilo com que sonhou, a esperança está morta da forma mais maravilhosa possível. O sonho já foi realizado. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Portanto, nós não temos nas mãos o que pode dar sentido às nossas vidas. Nós não vemos. Se nós não temos nas mãos e nós não vemos, o que nós temos? O que nos sustenta? O que nos sustenta é a promessa feita por um ser que não pode mentir e que carimbou essa promessa com o sangue do seu único filho. O que nós temos é a palavra de um ser santo, 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 que de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Por isso o apóstolo Paulo conclui dizendo: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E aqui ele faz uma narração final nessa mensagem que tem como objetivo consolar o coração do crente. Ele começa, qual é a preocupação dele? Cristãos, membros de igreja que estão sofrendo. Seu coração estremece. Ele, como pastor, se angustiava com a ideia de cristãos não suportarem a pressão desse mundo. Então ele inicia um diálogo com a igreja, se dirigindo àqueles que estão enfrentando os sofrimentos do presente século. E qual é a resposta que ele tem para dar para aqueles que estão de uma forma aguda enfrentando os sofrimentos do presente século? Olha o que ele tem a dizer. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. O que ele tem a dizer? Que o maior contraponto a essa dor é a esperança. Que, portanto, exige que aprendamos a lidar com a vida com paciência. Que é uma perseverança. Você não deixa de andar, você não deixa de servir, você não se entrega à melancolia, você não se tranca num quarto, gemendo, aguardando a vinda de Cristo. Você continua servindo, semeando, glorificando a Deus, mas resistindo com aquela certeza de que um dia a tempestade vai passar e o sol da justiça vai brilhar e Jesus vai voltar.
E o reino de Deus será estabelecido para todo sempre. E nós viveremos numa cidade que não precisará da luz do sol, porque a glória de Deus iluminará todos. Por isso que a Bíblia termina dizendo assim: Ele me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma ou outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Por isso que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Irmãos queridos, que Deus nos abençoe e que a partir desta mensagem os irmãos cultivem o hábito de todos os dias pensar sobre o céu, porque esse é o maior conforto que nós podemos ter nesta árdua peregrinação, neste deserto de serpentes abrasadoras. Que Deus abençoe.